Olá a todos e a todas. Este é mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor, programa em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem, canal 2 da NET e veículo de comunicação da União Planetária. Hoje nós iremos conversar um pouquinho com a Renata Neves, lá do Rio de Janeiro. Tudo bem, Renata? Como você está? Tudo bem, tudo bem, Charles. Que bom que eu estou aqui, que bom estar aqui com você. Agradeço pelo Muito convite. Nós que agradecemos você ter aceitado conversar um pouquinho hoje conosco. A Renata, ela é musicista, ela é mãe, violinista, rabequeira, compositora. Ela estudou na Universidade Federal do Rio de Janeiro e no CMDL, na França. E ela participa de vários projetos, né, como o coletivo de compositores do Autoral Atual, que celebra a música independente e autoral num programa semanal, que é possível encontrar no YouTube. É isso, Renata? Isso, exatamente. A gente começou esse projeto durante a pandemia, quando foi em junho de 2020. A gente decidiu que era importante manter ativo, né, o fazer musical, e é muito difícil sempre a gente manter tocando as nossas músicas, né, as nossas próprias criações. É sempre muito difícil gravar, fazer shows. Então a gente resolveu se unir, né, e convidar a cada espetáculo, a cada live, um compositor ou compositora diferente. Já foram mais de 50 lives, já está tudo lá no canal do YouTube, é só procurar para ver um pouquinho. A gente fala sobre o processo criativo, sobre como cada um compõe, né, como é que é, e também tocamos as músicas. Muito bem. Então, para saber mais sobre esse projeto, né, pesquisar Autoral Atual no YouTube. Bem bacana. Então a gente percebe que a Renata ela respira, né, nesse universo da música, e o tema que a gente trouxe hoje ele está relacionado. Então, ela selecionou para falar a respeito um artigo da revista Sofia, que é uma revista bimestral, uma publicação da editora Teosófica Independente, que fala sobre assuntos como ciência, religião e filosofia. É uma revista que tem quase 20 anos já e já tem mais de 90 exemplares. Ela escolheu um artigo da edição número 52 e esse artigo é intitulado Pitágoras e o sentido dos números. Esse artigo ele foi publicado de um estudo, de um grupo de estudos teosóficos da Sociedade Teosófica de Los Angeles, nos Estados Unidos. Renata, como que você relaciona esse tema, né, dos números, da maneira que é apresentado na filosofia grega, inicialmente por Pitágoras, né, e depois Platão também fala sobre esse assunto e outros filósofos da época, com a questão da música? Qual é a relação? Quais as conexões que a gente pode fazer nesse sentido? Ótima pergunta. Então, eu sou filha de músico, né? Meu pai, ele já falava aqui em casa, meu pai é José Cláudio das Neves, músico lá do Piauí, mas que veio para o Rio de Janeiro, muito jovem. E ele já falava desde a minha infância sobre as questões pitagóricas, a coma pitagórica, porque Pitágoras, ele traz estudos, né? Não somente de matemática, astrologia, astronomia, mas também de música. E ele, né, e a sua escola são responsáveis pelo sistema que a gente tem hoje de afinação, do tonalismo, e eles fizeram as contas, né, para estabelecer como é que seria essa escala musical. Já tinham as escalas, né, já tinha, porque a música ela faz parte da natureza, né, mas ele faz os cálculos e ele traduz matematicamente aquilo que já existe, né, em termos de som. Então, assim, sempre me apaixonou muito esse assunto. Meu pai estudava temperamento, né? Temperamento é a forma que a gente escolhe de colocar uma escala, né, definida. Porque nem sempre essas escalas foram fixas, né? A gente teve diferentes afinações ao longo da história da humanidade, dependendo da região também, né?
você vai ter transformações dessas notas que vão constituir, né, a escala. Então, os números, né, eles seriam como um suporte para esses cálculos, né, um suporte para esses sons, né, é como se fosse o veículo, né, do qual o som pode se manifestar. E Pitágoras ele traz essa ideia de que tudo pode ser expresso por números, né? Ele vai trazer essa ideia de que os números eles estão ali na base da criação, né? Que não são apenas algarismos onde a gente faz soma, né? Uma coisa assim materialista da matemática, como a gente estuda, que é super importante. Não é que a matemática, né, do colégio ou a matemática que a gente utiliza no dia a dia não seja importante, é importantíssimo. Mas ele vai além dessa parte mais material do número, né? E ele vai falar do mistério mesmo da criação através dos números, né? Como entidades, né? Como representações geométricas, simbólicas, né? Da criação. Muito bem. Poderíamos dizer, então, que a contribuição de Pitágoras para a música hoje ela é essencial, né? Ela estrutura muito do que a gente utiliza hoje. E há quem diga que música é matemática, né? Então a questão dos números, né? Ela é extremamente importante para a gente compreender a natureza, quanto para a gente ter uma referência, né? Então, a gente utiliza a matemática para tudo, né? Desde a engenharia até várias outras ciências, né? E inclusive na arte também, não só o universo da música, de maneira até muito mais abrangente, abrangendo outras formas de representação artística também. E então ela é como se fosse uma tradução da natureza, né? E como você disse, hoje nós olhamos para a matemática, talvez no nosso sistema educacional, talvez de uma maneira um pouco mais fria, né? Uma visão mais materialista, né? Mais aqui e agora, enquanto que para os pitagóricos e também para filósofos que vieram posteriormente, como Platão, eles tinham uma relação quase sagrada com os números. Então, eles falavam, Platão dizia, né, que Deus geometriza. Então, eles tinham essa maneira de ver o universo relacionado, como se a matemática fosse um alfabeto que a gente tem para compreender a natureza, não só a natureza material, como a natureza divina também. Como que a música se relaciona? Será que através da música a gente pode dialogar, entre aspas, com essa natureza divina? Sim, o Platão também, o Platão não, Pitágoras também traz esse conceito da música das esferas, né? Que seria essa relação como se o universo tivesse um som inaudível, ou cada ser tivesse sons inaudíveis. Porque no profundo de tudo, somos vibração, né? Os átomos são vibração, e o som também é vibração. Então, seria como uma ideia de que o som seria algo audível, né? Mais numa oitava possível da gente compreender, né? De escutar, dos sons que emanam, né? De todo o universo. Né? Os chineses eles tinham essa relação bem forte assim na China tradicional. Eles tinham a nota do imperador, que era a nota que ia trazer toda a afinação de todas as cidades, né, que constituem a China. Então, os chineses eles tinham essa relação, né, com o som, né, da natureza, e tinham os sábios músicos chineses que iam escutar o som da natureza para saber qual era o tom daquele período, e esse som seria o som daquela dinastia, representada pelo sino do imperador, e que iria afinar todas as cidades, né, da China. E aí, quando caía a dinastia, significava que o som tinha mudado, e então eles iriam transformar um novo som, um novo sino do imperador para afinar os instrumentos, e com isso permitir que existisse uma força, né, no Estado
respaldada pela força que mantém o universo, né? Como se a própria política se valesse dos sons para trazer harmonia, né, e equilíbrio e prosperidade para todo o país, né? Essa era a importância, né, da música que se dava. E a gente hoje não pensa muito, né, a respeito disso, porque as coisas elas já estão dadas, né? A gente tem essa afinação, que é a afinação que a gente usa, o Lá 440 Hz. Se nós pensarmos nas tradições religiosas, a música ela sempre esteve presente, né? Então, nos rituais, né? Se a gente pegar principalmente os povos originários, então é impensável, né? Você ter um ritual que não seja acompanhado de alguma batida, de algum ritmo, de alguma música. E talvez porque a própria busca do ser humano, essa inclinação religiosa do ser humano, né, seja justamente uma busca pela harmonia e que a música também está no mesmo caminho, né, ou uma busca semelhante. Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Estamos conversando hoje com a Renata Neves, lá do Rio de Janeiro, sobre um artigo da revista Sofia, número 52, intitulado Pitágoras e o sentido dos números. Nós iremos agora para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta, programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com a Renata Neves, lá do Rio de Janeiro, e falando sobre um artigo publicado na revista Sofia, na edição número 52, intitulado Pitágoras e o sentido dos números. Um artigo produzido por um grupo de estudos teosóficos da Sociedade Teosófica lá de Los Angeles, nos Estados Unidos. Renata, a gente estava falando, né, no final do primeiro bloco sobre a relação da música e espiritualidade, né? Pitágoras, seus aprendizes viam a música como algo sagrado. A música está presente em praticamente todas as religiões, né? Você tem rituais onde a musicalidade está presente e ela é um elemento importante para a experiência religiosa, né? Em alguns casos até para levar algum tipo de transe religioso, algum estado transcendente, né, da consciência. E voltando à questão dos números que nós relacionamos com a música, a gente tem a questão da geometria, que também está presente nas religiões, né? Então a gente tem os símbolos religiosos, geralmente são figuras geométricas. Então você tem a cruz no cristianismo, né? No taoísmo você tem formas circulares, né? Aquele símbolo conhecido do yin e yang, são formas curvas, né? Então depende do tipo de ideia que se quer passar, você tem uma estrutura geométrica, né? Então, se a gente pegar nas tradições egípcias, se utiliza muito, né? Então, o símbolo do sol, que é um círculo, né, com um ponto no centro. Será que, de certa maneira, a, a, a música, né, relacionando agora a geometria com matemática, com música, será que a música seria uma maneira da gente geometrizar o som, as vibrações, né? A gente estava falando da música como uma ferramenta de cura, o que para os egípcios era uma realidade da época, e hoje parece que está se resgatando um pouco, né, essa ideia da música como um instrumento curativo, né? Será que a, essa harmonia que a gente busca na música pode auxiliar o ser humano no seu processo de autoconhecimento e transcendência? Sim, a gente já estava, né, falando sobre isso no primeiro bloco. E assim, agora eu queria falar um pouquinho sobre essa questão dos números, né, que está dentro do artigo, né, que a gente falou, como você disse, né, a gente tem Pitágoras, ele vai trazer
essa teoria da emanação, né, que, se eu não me engano, é esse o nome, doutrina das emanações ou ciência dos números, né, que vai falar o Pitágoras, que seria essa ideia da unidade, né, fórmula geral da unidade na multiplicidade, ou a ideia de um evoluindo, né? Então, isso que você estava falando, sobre as formas geométricas associadas aos números, né, o triângulo, ao 3, né, a unidade seria o ponto dentro do círculo, o círculo já é essa ideia da fonte, né, do zero, daquilo antes da manifestação. E Orfeu já tinha trazido, né, esse conhecimento, isso fala lá nesse artigo também, que Orfeu já tinha trazido esse conhecimento para os gregos que circulava dentro das escolas de mistérios, né? Então Orfeu também teria trazido a questão da música para a Grécia, né, como uma forma da gente entrar em contato com os mistérios. Então, realmente a gente verifica em diversas religiões, em diversas formas, né, de se relacionar com o universo, né, com o cosmos, através da música. Mas agora eu queria falar um pouquinho sobre essa questão especificamente dos números, né, e qual é a relação, por isso que eu trouxe o violino, né, qual é a relação dos números dentro da música, porque talvez quem não trabalhe com música tenha um pouco de dificuldade de entender como é que isso se encaixa, né. Antes de entrar aqui na questão das notas, queria falar sobre o ritmo. O ritmo ele está dentro do tempo, né? Ele está dentro do decorrer do tempo. Então, está relacionado com a pulsação, as pulsações, né, do nosso coração, está relacionado com os ciclos, né, com os dias, né? Então, está dentro do tempo. Então, isso é medido por números. A gente vai ter compassos de 3 tempos, como as valsas, que vai ser 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, né? A gente vai ter o tempo forte no 1 e 2, 3. Ou então vão ter compassos em dois tempos, como é, por exemplo, o forró, né? Que a gente tem aqui. Isso aqui seria 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. E dentro de cada uma dessas unidades de pulso vão se subdividir em 2, em 3, e vão fazer as figuras rítmicas que vão dar as diferentes sensações rítmicas, né? Então, isso seria o número dentro, de uma forma bem básica, né? O número dentro do ritmo. Então, o ritmo está relacionado com isso, com o tempo, com a pulsação, com aquilo que a gente marca. E a harmonia ela já estaria fora do tempo. Então eu visualizo assim o ritmo como uma linha mais horizontal e a harmonia como algo mais vertical. Né? A harmonia não tem tempo necessariamente. A harmonia ela está relacionada com a qualidade da combinação das notas. A gente combina 3 notas diferentes e essas notas tocadas juntas ao mesmo tempo, ó, de novo 3, né? Já aparece aqui o 3. Se a gente tiver 3 notas, a gente já tem uma harmonia que vai nos dizer qual é aquele campo harmônico sobre o qual vão ser inscritas as melodias. Então, as melodias elas vão misturar o ritmo com a harmonia. A gente vai ter as frases dentro do tempo, né? Você tem ali, vai passando por diferentes harmonias e ali você tem a construção de uma melodia, né? De uma coisa que é como a parte, por exemplo, da letra das músicas que são cantadas. Ali, se você pegar só essa parte cantada, seria a melodia. Mas dentro da melodia você tem o ritmo também. Por exemplo, cai, cai, balão. Cai, cai, balão, cai, cai, balão. Tá, tá. Isso aqui é o ritmo estou fazendo agora só o ritmo, né? Mas se eu tenho todas as notas, elas estão inscritas dentro de um tom. Ela vai estar numa tonalidade, e isso é a harmonia. Então aqui a gente viu já mais ou menos os princípios, né, da música, de uma forma bem assim resumida, né? E trazendo para a questão do temperamento e da afinação, né, que eu falei que foi feito através a partir, né, da escola pitagórica, que eles fizeram esses cálculos, né, de 2 terços
serem a quinta, né? Um meio é a oitava. O que é isso, né? Da onde está tirando isso? Pois bem, primeiro ele traz a ideia que um som de uma nota, né? Um som que vibra, né? Um som, por exemplo, essa nota aqui, eu vou tocar uma nota, que é essa aqui. Ele fala que isso seria uma unidade em si, né? A própria nota ela é uma unidade. Mas dentro dessa unidade, você vai ter diversas outras unidades, né? Por exemplo, dentro dessa mesma corda, eu vou achar aqui umas outras notas. Eu toquei outras notas que estão dentro, entre aspas, dessa nota base, né? E cada uma também tem a sua unidade. E aí aquilo que fala, por exemplo, da oitava, né? Isso é até interessante, porque o 8 está relacionado com a eternidade, né? Com o retorno. E a oitava na música seria a mesma nota que se repete na oitava acima. Então, se a gente tem, por exemplo, a nota Ré, a gente vai chamar ela de 1. Né? Não vai ter zero na música, porque a música já está manifestada. A gente não vai ter um intervalo zero. A gente já parte do 1, já tá manifestado. Então, se o Ré é 1, a gente vai ter Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, e aí chegou de novo no Ré, é a oitava. Então, 8, né, notas depois, chegou na oitava acima desse mesmo Ré, que é a base. E isso fala que é um meio. Mas um meio de quê? Um meio do tamanho da corda. Ó, a corda aqui, deixa eu tentar colocar aqui numa posição que dê para ver. A corda ela tem um tamanho, né? Ela tem Ai, gente, é muito difícil mirar aqui nessa câmera. Aqui. A corda ela tem um tamanho, né? Na metade dela... Opa. Eu estou encostando aqui exatamente na metade da corda. Só de eu encostar, sai o que a gente chama de harmônico. Por isso que no meio da corda, o 1/2 seria essa oitava. Ou seja, eu vou tocar vários harmônicos aqui, ó. São várias notas contidas dentro dessa nota, dessa corda unidade, né? Essa primeira base. Então, essa corda aqui, eu vou só encostar. Em vários lugares dela, a gente vai ter o que a gente chama de harmônicos, né? Que são os harmônicos naturais. Hoje nós conversamos com a Renata Neves, lá do Rio de Janeiro, sobre um artigo publicado na revista Sofia, número 52, intitulado Pitágoras e o Sentido dos Números. Nossa gratidão, sua participação e até o nosso próximo encontro. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Um abraço.